Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou a professora Renata, estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 3. Nós vamos continuar hoje a semana 1, né, com a parte 3 da semana 1. Nós vamos aprender agora multiplicação com números decimais. Na verdade, vocês já aprenderam a multiplicar com números decimais. Nós vamos relembrar porque esse conteúdo ele vai precisar de vocês saber bastante esse conteúdo para resolver as atividades do PET 3 da semana 1. Então, vamos lá recordar. O que são os números decimais? São aqueles números que têm vírgula, né? Para multiplicar números decimais, realizamos primeiramente a multiplicação normalmente, sem levar em consideração a vírgula. Então, quando a gente vai multiplicar os números decimais, a gente multiplica como se a gente estivesse multiplicando o número natural. Após isso, no resultado, deve ser acrescentado a vírgula com o número de casas decimais após ela, que corresponde à soma das casas decimais dos números multiplicados. Então, olha, vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Menos 3,5 vezes menos 2,5. Primeiro, a gente vai fazer o jogo de sinal, porque nós temos o sinal de menos aqui. Então, vamos fazer o jogo de sinal. Nós vamos ter que relembrar aquela regrinha do jogo de sinal da multiplicação. Se vocês não lembrarem, assistam novamente os vídeos anteriores que a gente aprendeu sobre multiplicação com números inteiros, né? Então, fazer a regrinha, olha, toda vez que eu estou multiplicando, sinais iguais sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo, tá? Então, na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Por quê? Porque os dois têm sinais iguais. Então, sinais iguais vai dar positivo. E agora a gente vai fazer a multiplicação. 3,5 vezes 2,5. Tá? Então, para fazer a multiplicação de números decimais, a gente multiplica normalmente como se o número não tivesse vírgula, tá? Então, primeiro começando sempre da direita, né? Para a esquerda. O 5 aqui, eu vou multiplicar pelo 5 e vou multiplicar pelo 3. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, que é o algarismo da unidade, e vão 2 aqui, tá? Aqui eu não consigo colocar aqui que vão 2 aqui em cima, mas vocês colocam, porque esse 2 depois vocês vão ter que somar. Então, 5 vezes 3, 15, mais o 2 que foi, 17. Multiplicamos o 5. Agora, a gente vai multiplicar o 2. Então, a multiplicação, ela tem que ser uma escadinha. Se eu vou multiplicar o 2, eu começo aqui embaixo dele, tá? Então, eu multipliquei o 5, comecei aqui embaixo do 5. Vou multiplicar o 2, eu vou começar aqui embaixo do 2, na mesma linha que o 2, tá? O 2, ele vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 3. 2 vezes 5, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais um que foi aqui, 7. Vou alinhar aqui, que o meu desalinhou, tem que colocar alinhadinho. Se eu estou multiplicando 2, tem que ficar aqui embaixo, começar embaixo dele, tá? E a multiplicação tem que ficar alinhadinha. Agora, a gente vai somar, certo? O 5, tem algum algarismo aqui embaixo do 5 para somar com ele? Não. Então, eu vou descer ele. Repetir o 5, tá? Agora eu vou somar 7 mais 0, 7. E 1 mais 7, 8. Pronto. Mas agora não acabou ainda. Por quê? Porque nós estamos multiplicando números decimais. Então, eu vou ter que colocar vírgula aqui no resultado, certo? Para saber onde que eu vou colocar a vírgula, eu vou somar as casas decimais. Olha, o 3,5 ele tem uma casa decimal. Por quê? Porque ele tem um algarismo depois da vírgula. Então, eu falo que ele tem uma casa decimal. O 2,5 também tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo depois da vírgula. Então, eu vou somar uma casa com mais uma casa, dá
dão duas casas. Então, eu vou contar da direita para a esquerda duas casas. Uma, duas. E coloco a vírgula. Então, 8,75. Fácil, não é? Então, para resolver uma multiplicação com números decimais, a gente multiplica normalmente e depois o resultado a gente conta as casas, a gente soma as casas decimais dos números que a gente multiplicou e conta da direita para a esquerda o número de casas que deu a soma, certo? Vamos ver o outro aqui, olha. 2,3 vezes menos 1,2. Vamos fazer primeiro o jogo de sinal. Mais com menos, sinais diferentes na multiplicação dá menos, tá? Então, na multiplicação e na divisão, sinais diferentes dá negativo, sinais iguais dá positivo, tá? Então, um é mais e o outro é menos, só vai dar menos. E agora vamos multiplicar 2,3 vezes 1,2. Passo o traço e vamos multiplicar normalmente, tá? Como se fosse um número natural. O 2 vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o 2. Se eu vou multiplicar o 2, eu começo embaixo dele aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E agora eu vou multiplicar o 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Vou alinhar aqui que está desalinhado. Agora eu vou multiplicar o 1. Se eu vou multiplicar 1, eu começo aqui na mesma linha que ele, alinhado com ele. 1 vezes 3 e 1 vezes 2, tá? Então vamos lá. 1 vezes 3, 3. Vou colocar alinhado, olha, tem que começar aqui embaixo dele, tá? Multiplicação tem que ser uma escadinha. Se eu estou multiplicando 1, começa aqui embaixo dele. Agora eu vou multiplicar 1 por 2. Então, eu multipliquei 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aqui, desalinhou. Tá? Começou aqui embaixo dele. E agora eu passo o traço para a gente somar. Vamos somar agora, olha. Embaixo do 6, tem algum algarismo para somar com ele? Não. Então, eu vou descer o 6, certo? Agora aqui, embaixo do 4, qual o número que está aqui na mesma linha que o 4? Para somar com ele? 3. 4 mais 3, 7. Tá? E o 2, não tem nenhum algarismo aqui em cima para somar com 2, eu vou repetir o 2. Certo? E agora, não esqueça que eu estou multiplicando o número decimal, o número que tem vírgula. Então, eu tenho que somar as casas decimais para colocar a vírgula agora. Então, aqui eu tenho 2,3, eu tenho uma casa decimal, porque eu tenho um algarismo só depois da vírgula. 1,2, eu tenho uma casa decimal também, porque eu tenho um algarismo só depois da vírgula. Então, eu vou somar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa com mais uma casa, duas casas decimais. Então, eu conto da direita para a esquerda, duas casas. Uma, duas. E coloco a vírgula. 2,76. Certo? Essa é a resposta. Agora vamos aqui para os probleminhas envolvendo números decimais. Lucas comprou 3,4 quilos de limão ao preço de R$ 2,50 o quilograma. Quanto ele gastou nessa compra? Então, olha, R$ 2,50 é o preço de 1 quilo, né? Está falando que é o preço de R$ 2,50, R$ 2,50 o quilograma. Então, R$ 2,50 é o preço de 1 quilo. Mas ele comprou 1 quilo? Não, ele comprou 3,4 quilos de limão. Então, para eu saber quanto que ele gastou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quanto que custa 1 quilo e multiplicar pela quantidade que ele comprou, que é 3,4 quilogramas, né? Então, eu vou pegar o 2,50 e multiplicar por 3,4. 3,4, tá? Porque cada quilograma custa 2,50 e ele comprou 3,4 quilogramas, tá? Passo o traço. Olha, quando eu estou armando uma multiplicação de números decimais,
não é igual à adição e subtração, que a gente precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, não, tá? Então, na multiplicação, a gente não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, igual na adição e na subtração, tá? Então, a gente arma a conta normal e vamos multiplicar como se fosse um número natural. O 4, ele vai multiplicar o 0, vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vão 2. Opa, vou alinhar aqui. 4 vezes 5, 20. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vão 2 aqui. Aqui eu não consigo colocar o 2 que vai, mas vocês colocam, porque depois da multiplicação, depois que eu multiplicar o 4 por 2, eu vou ter que somar com o 2 que foi, tá? 4 vezes 2, 8. Mais o 2 que foi, 8 mais 2, 10. Aqui, tá? Agora eu vou multiplicar o 3. Opa. Se eu vou multiplicar o 3, eu tenho que começar aqui embaixo dele, tá? Mesma linha que o 3, a mesma linha que o 3 está, alinhado com 3. Então, o 3 ele vai multiplicar o 0, vai multiplicar o 5 e vai multiplicar por 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Vai 1 aqui. 3 vezes 2, 6. Mais 1, que foi 7. Agora eu vou alinhar aqui. Tá vendo? Tem que ser alinhadinho aqui, ó. Comecei a multiplicar por 3, então vou começar a multiplicar aqui na linha do 3, tá? E agora eu passo o traço que eu vou somar. Aqui o 0, não tem nenhum algarismo aqui abaixo do 0 para somar com ele. Então, eu repito o 0, desço ele. Agora aqui, 0 mais 0, 0. E 0 mais 5, 5. E 1 mais 7, 8. Aí pronto, acabou a multiplicação. Agora a gente vai somar as casas decimais dos números que eu multipliquei. Então, aqui o 2,50 ele tem duas casas decimais. Opa, duas casas decimais, por quê? Porque eu tenho dois algarismos depois da vírgula. E o 3,4 tem uma casa decimal, porque eu tenho um algarismo depois da vírgula. Então, nós vamos somar as casas decimais. Duas casas decimais do 2,50, com mais uma casa decimal do 3,4, 2 mais 1, 3. Então, eu vou contar três casas decimais da direita para a esquerda aqui no resultado. 1, 2, 3. E coloca a vírgula. Então, deu 8 e, como eu estou falando de dinheiro, quanto ele gastou nessa compra? 8,50, né? Então, coloca a resposta aqui. Ele gastou, a resposta é R cifrão, R$ 8,50. Certo? Agora, mais um probleminha aqui com o número decimal. Dois robôs, A e B, partem de um mesmo ponto e caminham em direções opostas. Então, aqui eu fiz o desenho aqui, ó. Dois robôs, A e B, partem do mesmo ponto, que é o ponto que eles estão partindo, olha. E caminham em direções opostas. Então, um está indo para a esquerda e o outro está indo para a direita, certo? Olha a setinha. Então, é bom vocês fazerem o desenho para vocês entenderem. Então, um está indo para a esquerda e o outro para a direita. Cada passo de A mede 0,54 metros. E cada passo de B, 0,62 metros. Qual a distância entre eles após o robô A dar 2 passos e o robô B dar 5 passos? Então, o robô A vai dar 2 passos, aqui no meu desenho ele está para a esquerda, e o robô B vai dar... O robô B vai dar 5... Não, o robô A vai dar 2 passos, ó. Robô A, 2 passos. Então, vai dar 2 passos para a esquerda,
no meu desenho aqui, e o robô B vai dar 5 passos para a direita. Cada passo do robô A mede quanto? 0,54. É cada passo, mas ele vai dar quantos passos, robô A? Vai dar 2 passos. Para eu saber quanto é a distância que o robô A vai andar, eu tenho que pegar o 0,54, que é cada passo dele, e multiplicar por 2, porque 0,54 metros é um passo que ele dá, mas ele vai dar 2 passos. Então, eu vou pegar do robô A, ó. O robô A vai ser 0,52 vezes 2, não é? Entendeu? Não é 0,54, não é 52, não. 0,54 metros, que é cada passo do robô A, e ele vai dar 2 passos. Então, vou multiplicar por 2, né? Então, vou fazer a conta aqui, ó. 0,54 vezes 2. Vamos multiplicar normalmente, tá? O 2 vai multiplicar o 4, vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Vai 1 aqui, ó, no próximo, que vai somar com ele. 2 vezes 0, 0, mais 1, que foi 1. Agora eu vou alinhar aqui, porque não está alinhado. Agora, como eu estou multiplicando o número com vírgula, nós vamos somar as casas decimais. 0,54, ele tem 2 casas decimais. Por quê? Porque eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então, ele tem 2 casas decimais. Ó, depois da vírgula eu tenho 5 e tenho 4. Tem 2 algarismos. Agora, o 2 não tem nenhuma casa decimal, porque o 2 é um número inteiro. Então, eu vou contar 2 casas decimais, né? Que o 0,54 tem 2 casas, o 2 não tem nenhuma, 2 mais 0, 2, né? Então, eu vou contar 2 casas da direita para a esquerda. 1, 2, e coloco a vírgula. Então, deu 1,8 metros, 1,08, quer dizer. Então, A, ele andou 1,08 metros, né? Então, aqui está o A, ó. Ele andou 1,08 metros. Tá? Então, o A, ele saiu daqui, foi para cá, andou 1,08 metros. Agora, vamos ver o B. Cada passo de B mede quanto? 0,62 metros, não é? E o B, ele deu quantos passos? 5 passos, ó, o robô B deu 5 passos, né? Então, cada passo dele é 0,62, então vai ser 0,62 vezes 5. Então, do robô B vai ser 0,62 vezes 5, porque 0,62 é a medida de um passo dele. Só que ele deu 5 passos. Então, vou multiplicar por 5 para saber quantos metros que ele andou. Então, 0,62 vezes 5. Esse traço aqui. Então, vamos lá. Ó, o 5 ele vai multiplicar. O 2 ele vai multiplicar por 6 e vai multiplicar por 0. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui. No caderno de vocês colocam que vai 1, porque aqui eu não consigo colocar, tá? Senão depois vocês têm que lembrar que tem 1 que eu tenho que somar aqui. 5 vezes 6, 30. Mais 1 que foi 31. É dúvida da tabuada? Olha a tabuada aí, hein? Então, 5 vezes 6, 30. Mais 1 que foi 31. Coloco 1, que é o algarismo da unidade, e vão 3. Vão 3 aqui. 5 vezes 0, 0. Mais o 3 que foi, 0 mais 3, 3.
Agora, o que que a gente faz? Como eu estou multiplicando o número decimal, eu vou somar as casas decimais para colocar vírgula no resultado. Então, aqui, 0,62, eu tenho dois algarismos depois da vírgula, que é o 6 e o 2. Então, eu tenho duas casas decimais. O 5, ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. Então, a gente soma as casas decimais dos números que a gente está multiplicando. Então, o 0,62 tem duas, e o 5 não tem nenhuma. Então, 2 mais 0, 2, né? Então, eu vou contar duas casas decimais, da direita para a esquerda. Uma, duas, e coloco a vírgula. Então, o B andou 3,10 metros. 3,10 metros. Então, olha, o robô B andou 3,10 metros, certo? Agora está perguntando, olha, qual a distância entre eles após o robô A dar 2 passos e o robô B dar 5 passos? Então, a gente achou quantos metros cada um andou. Aí, aqui, o A andou e veio parar aqui, ó. O B foi andando e veio parar aqui, certo? A distância entre eles, eu vou somar o tanto que A andou mais o tanto que o B andou, certo? Então, a gente vai somar agora a distância entre eles, que vai ser 1,08 robô A mais 3,10 do robô B. 3,10. Quando eu estou somando o número decimal, lembra? Vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, o mais importante quando eu estou somando ou subtraindo é colocar vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, não, mas na adição e na subtração, sim. E vamos somar agora. Começando da direita para a esquerda. 8 mais 0, 8. 0 mais 1, 1. Vou colocar alinhado aqui. Vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Ó, fica mais para cá que a minha não tá muito. Aí, vírgula embaixo de vírgula. E 1 mais 4, mais 3. 1 mais 3, 4. Vírgula embaixo de vírgula, tá? 4,18 metros. Então, qual a distância entre eles? Vou colocar a resposta aqui. Vou colocar a resposta. A distância entre eles é... Quanto que deu aqui? Vamos ver. 4,18 metros. Então, ó, eu somei a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui. A gente soma, tá? Então, 4,18 metros. Fácil, não é, gente? No teste de vocês tem uma atividade parecida com essa, tá? Eu mudei algumas coisinhas aqui, eu mudei os números, mas bem parecida para vocês conseguirem resolver sem nenhuma dificuldade, tá? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula eu vou voltar com divisão com números decimais. Até lá!